Você conhece alguém que está tendo comportamentos diferentes, socialmente inadequados? Ou está com dificuldade em falar ou reconhecer objetos? Já ouviu falar de demência frontotemporal? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que vou falar. O termo demência significa uma diminuição lenta e progressiva da função mental que afeta a memória, o pensamento, o juízo e a capacidade para aprender. No entanto, existem alguns tipos de síndromes demenciais. A mais comum e mais conhecida é a demência de Alzheimer, mas existem outros diagnósticos como demência vascular, demência frontotemporal, demência de Lewy, entre outros. A frontotemporal é a segunda causa de demência mais frequente em adultos, abaixo de 65 anos. Fica atrás apenas da demência de Alzheimer. Ela normalmente aparece mais cedo, na meia-idade, com idade média de início entre 45 e 60 anos, e é responsável por cerca de 5 a 10% dos casos de síndromes demenciais. E o que é a demência frontotemporal? Qual a diferença do Alzheimer? Na demência frontotemporal, ao contrário do Alzheimer, a memória e as funções executivas, que são o conjunto de habilidades que englobam comportamentos, objetivos e ações voluntárias, ficam relativamente preservadas por anos, o que pode dificultar o seu diagnóstico. Nessa doença, as regiões cerebrais afetadas são diferentes das afetadas no Alzheimer. São regiões do cérebro chamadas pré-frontal e temporal, áreas responsáveis principalmente por comportamento, personalidade e linguagem. Então, como suspeitar desse tipo de demência? Para facilitar, vou dividir os sintomas em dois grupos: comportamentais ou de personalidade e de fala e linguagem. Vou começar falando dos sintomas comportamentais e personalidade. Embrutecimento do comportamento social, como ficar mais irritado, grosseiro e às vezes agressivo. Dificuldade na regulação de emoções, com oscilações de humor. As reações de alegria e tristeza passam a ser mais intensas. Declínio no autocuidado e higiene, como não tomar banho, não escovar os dentes. Perda de empatia e indiferença às necessidades das outras pessoas. Falta de crítica. Perda da inibição no controle social, com comportamentos socialmente inadequados, como incomodar pessoas na rua, fazer piadas inadequadas. Impulsividade. Comportamentos bizarros podem ocorrer nos casos mais graves, como erotização e desinibição sexual, uso de palavras de baixo calão e perda do pudor. A linguagem, por sua vez, é progressivamente afetada, podendo ocorrer dificuldades na compreensão e na expressão verbal, com redução da capacidade de falar ou mesmo mutismo. Os principais sintomas de fala e linguagem são dificuldade de compreender a fala, não entendendo o significado das palavras, prejuízo na capacidade de produzir palavras, de formar frases complexas, dificuldade de reconhecer objetos e pessoas com grande dificuldade para nomeá-los. As pessoas com demência frontotemporal acabam perdendo a capacidade de usar as palavras para se expressar, não porque a memória tenha falhado, mas por causa da disfunção do lobo frontal. Com a evolução da doença, eles podem deixar de falar definitivamente. Alguns pacientes desenvolvem atrofia muscular generalizada, fraqueza, fasciculações, podendo ocorrer também dificuldade de mastigar e engolir. Não existe um exame único para o diagnóstico. Ele é baseado na história clínica, nos sinais e sintomas que os pacientes e, mais frequentemente, seus familiares relatam, já que a maioria dos pacientes não percebe suas dificuldades. É preciso excluir outras causas, já que alguns sintomas podem estar relacionados a outras doenças. As primeiras investigações a serem solicitadas quando existe a suspeita de demência frontotemporal são testes cognitivos, que são perguntas direcionadas que avaliam como estão as funções cognitivas do paciente, exames de sangue para excluir alterações orgânicas, ressonância magnética ou tomografia computadorizada de crânio, e em alguns casos pode-se considerar também a tomografia por emissão de pósitrons, PET, o SPECT cerebral, que irão avaliar a função cerebral, e também o exame de líquor para excluir causas orgânicas. Uma vez feito o diagnóstico, como é o tratamento da demência frontotemporal? Não existe cura ou tratamento específico para a demência frontotemporal. O tratamento tem como objetivo melhorar os sintomas. Se o paciente apresentar um quadro depressivo, são indicados medicamentos antidepressivos por tempo limitado. Para as alterações de comportamento, são indicados neuroléticos, como quetiapina, olanzapina, entre outros. No entanto, o seu uso deve ser individualizado, pois esses pacientes podem responder mal a doses altas de medicação. Remédios inibidores da acetilcolinesterase prescritos para a doença de Alzheimer mostraram não ser eficazes para a demência frontotemporal. Criar um ambiente seguro e de apoio também pode ser muito útil,
Geralmente, o ambiente deve ser iluminado, seguro e estável, e projetado de forma que ajude com a organização. Alguns estímulos, como rádio ou televisão, são úteis, mas estímulos excessivos devem ser evitados. Uma rotina bem estabelecida ajuda as pessoas com demência frontotemporal a ter uma sensação de segurança e estabilidade. Além disso, tem mais duas informações que acho importante ressaltar. Primeiro, qual a causa da demência frontotemporal? Existe algum fator de risco para desenvolver essa doença? Sabemos que existem alterações genéticas que podem predispor a esse tipo de demência, como as mutações nos genes GRN e MAPT. Cerca de 10 a 20% das pessoas com demência frontotemporal têm ou tiveram familiares acometidos com sintomas similares. Mas é importante ressaltar que a testagem genética deve sempre ser acompanhada por um aconselhamento genético. Segundo, atenção aos cuidadores. Cuidar de pessoas com demência é estressante e árduo, e os cuidadores podem ficar deprimidos e exaustos, muitas vezes negligenciando a própria saúde física e mental. Cuide do cuidador. Espero que tenha ficado claro a importância desse assunto. Como as alterações de personalidade e do comportamento são bastante significativas, o psiquiatra desempenha papel importante no reconhecimento precoce da demência frontotemporal. Se você notar esses sintomas em algum familiar, procure um médico especialista, que pode ser um psiquiatra ou neurologista. Se tiver interesse, no Doutor Ajuda temos outros vídeos que podem te ajudar, como Alzheimer, demências e depressão. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação e saúde. Trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.